Você já ensaiou briga no chuveiro? Não foi uma vez, foram várias. Você tá lá, água quente, do nada, vem o argumento perfeito. A resposta que você devia ter dado naquele dia. A frase que encerraria tudo. Você repassa a cena na cabeça, você fala, a pessoa tenta responder, você já tem a réplica pronta, você ganha a discussão no chuveiro. Na vida real, você mandou uma resposta à meia boca, ou pior, mandou aquele textão com 5, 6 parágrafos que você ainda não conseguiu parar de pensar. E sabe o que é mais irritante? Você tinha razão. E provavelmente ainda tem. E mesmo assim tem aquela sensação de que você saiu menor da situação do que entrou. Não dá pra explicar direito, mas tá lá. A sensação tá lá e vai continuar lá. Porque ninguém te contou o que acontece de verdade quando você sente essa vontade de se defender. Não é sobre ter razão, não é sobre justiça. É sobre algo que vai muito mais fundo do que isso, que você provavelmente não vai gostar de ouvir. A lógica que fazia sentido até deixar de fazer. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Quando você era criança e quebrava alguma coisa, o que você fazia? Você explicava com contexto, justificativa, com o máximo de informação possível para reduzir o estrago. E funcionava, a punição diminuía ou até sumia. Você aprendeu uma coisa muito importante nesse dia. Quem explica, controla o resultado. E essa lição entrou fundo no seu subconsciente. E faz sentido ela existir. No tribunal faz sentido, com seu chefe faz sentido, com quem te conhece e quer te entender, faz sentido. Sendo que aí a internet chegou e você pegou essa lógica que você construiu quando tinha 5 anos de idade e tentou aplicar numa plataforma projetada para distribuir indignação numa escala industrial. Não funcionou, né? É lógico que não. Porque nas redes sociais, hoje em dia, o juiz não é a pessoa com quem você está falando. É a galera que chegou no meio da discussão, sem contexto, sem paciência, e com a opinião formada em 3 segundos. Para essa galera, a sua explicação não prova nada. Só prova que o assunto era grande o suficiente para você largar tudo e responder. E aí vem a parte cruel. Metade nem vai ler o que você escreveu. A outra metade vai usar como munição. E em 1513, um cara que tinha servido o governo a vida inteira, negociado com reis, papas, mercenários, foi preso, torturado e jogado fora de tudo. Sem aviso, sem julgamento justo, sem o menor direito de defesa. Esse cara ele foi para uma casinha no interior com raiva suficiente para escrever um manifesto de ódio. E tempo suficiente para perceber que também não adiantaria de nada. Maquiavel viu governantes brilhantes caírem, medíocres durarem décadas. E chegou numa conclusão simples que a maioria das pessoas ainda não aceitaram. A diferença nunca foi o que eles faziam, foi o que eles deixavam aparecer. O que você entrega sem perceber. Sexta-noite, você tá no rolê com os seus amigos. Tá bom, todo mundo relaxado. Aí a sua parceira, tua namorada, tua ficante, não importa. Fala alguma coisa sobre você na frente de todo mundo. Pode ser qualquer coisa. Que você é ciumento, que você some quando aperta e que você tem um comportamento que ela não gosta. Verdade ou mentira? Não importa agora. O primeiro ouve, dá um sorriso de lado, fala pra deixar pra lá e muda de assunto. O segundo vira e começa a se explicar. O contexto todo, o que aconteceu antes, a versão completa da história, ele começa a subir o tom sem perceber. E ele tá certo, ele sabe que tá certo, ele tem como provar. Mas faz uma pergunta. Qual dos dois você respeitou mais naquele momento? Pode falar a verdade, não tem resposta errada. O primeiro comunicou uma coisa só com o silêncio dele. Isso não mexe com quem eu sei que eu sou. O segundo, com toda a razão do mundo, comunicou o oposto. Que tinha ferida aberta, que aquilo chegou aqui, era possível te desestabilizar com aquelas palavras. E sabe o que é mais irônico? Quanto mais precisa a defesa, mais ela confirma que o ataque te acertou. Porque você estava errado, mas porque ninguém que realmente não se importa, gasta energia provando que não se importa. Maquiavel viu isso acontecer com governantes durante décadas inteiras. Quanto mais o cara se explicava, mais a galera achava que tinha algo para esconder. Não porque a explicação era ruim, mas porque a urgência dela já dizia tudo. Rumor vive de reação. Você entra, você injeta oxigênio. E aí, todo mundo que nem sabia que existia a faísca vê a fogueira, porque você mesmo acendeu. A parte que eu tava evitando. Porque até agora tudo que eu falei era a parte fácil. Estratégia, redes sociais, governantes italianos do século XVI. É interessante, distante, fácil de concordar, sem se sentir atingido. Mas tem uma pergunta que eu estava evitando fazer, era mais desconfortável do que tudo que veio antes. Por que a opinião de alguém que você mal respeita tem o poder de te tirar o sono? Eu não tô falando de quem importa. Seu chefe, sua família, seu melhor amigo, sua namorada. Não, eu tô falando de um desconhecido. Ou até um conhecido que você nem se importa.
importa. Alguém que você seguia no Instagram e um dia parou de seguir sem nem saber o porquê. Por que essa pessoa específica mora na sua cabeça de graça? Olha, é o seguinte, são 2 da manhã, você tá deitado no escuro, com o celular na cara, relendo a mesma coisa pela quinta vez. Revivendo a mesma situação pela quinta vez. E sai na resposta que você sabe que não vai mandar, pensando em tudo que você devia ter dito na hora. E você continua ali, não porque a pessoa importa, não porque tem alguma consequência real, mas porque uma parte de você precisa que ela entenda. Precisa que ela admita que errou. Precisa ouvir um "você tá certo", justamente de quem te atacou. Por quê? E aqui é onde dói. A urgência de se defender raramente é sobre a pessoa atacando. É sobre o daquilo que ela disse ainda soa verdadeiro pra você. Pensa comigo. Quando alguém fala alguma coisa sobre você que é completamente absurda, que não tem o menor fundamento em quem você é, o que acontece? Você ri, ou ignora, ou manda um print pros amigos e começa a zoar junto. Você não fica acordado até de madrugada perdendo o teu sono. Mas quando alguém acerta alguma coisa que você carrega faz tempo, e você não solta. Não porque a pessoa tá necessariamente certa, mas porque ela abriu uma porta que você preferia deixar fechada. A crítica que mais dói quase nunca é a mais injusta. É a que chegou perto de algo de verdade. E aí você não tá mais brigando com a pessoa, você tá brigando com a voz dentro da sua própria cabeça que ouviu a crítica e respondeu: ela tem um ponto. Você tá tentando calar essa voz convencendo a pessoa de fora. Não funciona assim, nunca funcionou. Mas é isso que explica você ficar acordado até de madrugada, é isso que explica o textão, é isso que explica todos os argumentos que você cria debaixo do chuveiro. O que Maquiavel fez com a raiva? Quando jogaram Maquiavel para fora do governo, o cara tinha motivo de sobra. Pensa na situação. Anos servindo em Florença. Carreira inteira construído tijolo por tijolo. Entrou em sala com gente que podia te mandar jogar no Vasco e saiu vivo. Construiu uma reputação que levou décadas. Aí muda o regime. Ele não só perde o cargo, ele é preso, torturado e afastado de tudo que construiu. Sem julgamento, sem direito de resposta, injusto? Porra, completamente. Ele tinha razão pra sair se explicando publicamente? Toda. Mas ele não fez isso. Ele foi pra uma casinha no interior, sem cargo, sem grana, sem ninguém querendo ouvir. E ficou quieto. Não porque não sentiu, porque era frio ou desligado, mas porque ele sabia que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Sentimento gasto no lugar errado não tem volta. Esse é o ponto. Ele pegou a raiva, a humilhação, a injustiça inteira e usou para escrever O Príncipe. Não como desabafo, mas como argumento, no único terreno onde ele tinha vantagem total. Esse livro existe porque Maquiavel decidiu não desperdiçar o que estava sentindo com quem não merecia receber. Eu não tô falando de produtividade. Não é aquele papo chato de você poderia ter usado esse tempo melhor. É mais simples. Cada textão que você manda para quem não merece, cada hora reformulando o argumento perfeito antes de dormir, cada ensaio de briga no chuveiro é energia sua, energia que foi embora. Maquiavel perdeu tudo e escreveu o livro mais influente sobre poder que já existiu. O que você poderia ter feito com o tempo que gastou se defendendo nos últimos meses? Então, quando vale a pena responder? Antes que você pense que eu tô dizendo para engolir tudo em silêncio, não é isso. Tem coisa que merece resposta. A que afeta algo concreto de verdade. A sua reputação no trabalho, uma mentira que vai criar uma consequência real, uma relação que importa e que pode ser consertada. Essa você responde com calma, no tempo certo, sem urgência, sem emoção no tom. Mas sente a diferença entre essa resposta e o textão das 2 da manhã? Uma você faz porque escolheu. A outra você faz porque não aguentou. São coisas completamente diferentes, mesmo que as palavras sejam parecidas. O resto, o comentário maldoso, o print fora de contexto, a opinião de quem mal te conhece, não precisa de resposta. Precisa de indiferença. Indiferença de verdade não é fingir que não viu, é genuinamente não dar peso. Que é muito mais difícil do que parece, porque vaidade não se sente como vaidade quando é sua. Ela se sente como princípio, como justiça, como eu não posso deixar isso passar, eu não posso levar desaforo para casa. Mas antes de qualquer resposta, uma pergunta só. Isso é real ou teu ego? Se for real, responde. Se for ego, deixa pra lá. E na maioria das vezes, é ego. Na maioria das vezes, você já sabe a resposta antes de terminar a pergunta. O problema é não saber, é ignorar o que já sabe. Olha, a gente é a geração mais exposta da história. Tudo registrado, tudo público, tudo passível de um print sem contexto. Qualquer um pode falar qualquer coisa sobre você e pum, 10 minutos chegou em todo mundo que você conhece. É objetivamente mais difícil de ignorar do que qualquer época anterior. Eu sei disso. E mesmo assim, Maquiavel viveu numa Florença onde um boato errado podia destruir uma carreira em semanas.
Entendeu que reagir só acelerava a queda. Hoje, a nossa praça pública é maior, mais rápida e ela nunca fecha. O mecanismo é exatamente o mesmo. Quem se explica na praça sai menor do que entrou. Não porque estava errado, mas porque mostrou que se importa mais do que devia. Eu levei tempo para entender isso na prática. Eu passei anos achando que responder tudo era honestidade, que era coragem, que era transparência. Eu achava que estava sendo íntegro, mas não era. Era só não conseguir aguentar não ser entendido. Era não suportar que alguém andasse por aí com uma versão errada de mim na cabeça. Que é uma coisa completamente diferente de integridade. Integridade é saber quem você é, independentemente do que os outros acham. O que eu fazia era depender da opinião de quem me atacou para eu me sentir inteiro. São coisas opostas. E quando eu entendi a diferença, ficou mais fácil eu ficar quieto. Não porque eu aprendi a não sentir, mas porque eu parei de achar que sentir me obrigava a responder. Maquiavel escreveu O Príncipe Exilado, sem cargo, sem poder, sem direito de defesa de nada, com toda a razão do mundo para gritar que tinha sido injusto. Em vez disso, escreveu o livro. Não porque eu não sentiu, porque ele sabia que a resposta certa não era uma resposta. A pergunta que fica não é se você vai ou não vai se defender. A pergunta é, quando vem aquela pressão no peito de corrigir o que disseram sobre você, o que exatamente você está tentando proteger?